Olá pessoal, passando aqui para a gente corrigir a atividade de física do terceiro ano sobre a lei de Coulomb. Uma das questões da Unifesp dizia o seguinte: duas partículas de cargas elétricas, carga 1, 4 vezes 10 elevado a menos 16 coulombs, a carga 2, 6 vezes 10 elevado a menos 16 coulombs, estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros, sendo K0 a constante eletrostática igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newtons vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. A intensidade da força de interação entre elas em newton é de... aí as alternativas. Bem, vamos aqui passar adiante para a gente ver o procedimento, como é que faz direitinho. Só retomando aqui, pessoal, aqui está a carga 1, a carga 2, a constante eletrostática e a distância já em metros. Se a distância não tiver em metros, a gente tem que colocar em metros. A gente precisa desses dados. Primeiro, vamos lançar a fórmula de se resolver, se calcular a força. A fórmula é esta: F igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por dA ao quadrado. F é o que vamos procurar, K é a constante, está aqui K0, não se preocupe, ela pode vir só o K, o K0 não tem importância. Quem é o valor de K0? Aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a 9, esses termos aqui não há necessidade. 9 vezes 10 elevado a 9, depois Q1, quem é que vai ser Q1 aqui? 4 vezes 10 elevado a menos 16, Q2, que está aqui, ó, Q2, 6 vezes 10 elevado a menos 16, e D, que é a distância, que está aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a menos 9. Vamos aí, tá aí a substituição. Valor de K0, esse primeiro, Q1, esse segundo, Q2, esse terceiro, e a distância aqui embaixo, ao quadrado. Agora, pessoal, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, multiplica aqui, ó, nesses de cima, os números que não tem expoente, ou seja, aí ó, o 9 pelo 4 e por o 6. Você calcula isso primeiro. Depois, você coloca o resultado aqui embaixo e na sequência você calcula o 3 ao quadrado e também, ó, o 2 vezes o 9, né? Porque na potência de potência multiplica um expoente pelo outro. Vamos aqui, na continuidade para ver. Quando eu multipliquei 9 vezes 4 vezes 6, deu 216. Tá aqui o valor. E embaixo, quando eu coloquei 3 elevado ao quadrado, porque esse 3 vai ao quadrado, ficou 9, né? Repete o 10 e multiplica o expoente. 2 vezes menos 9 dá menos 18, né? E em cima, porque ficou menos 3? Pelo seguinte, pessoal, como aqui é multiplicação, eu somo os expoentes. Menos 16 com menos 16 é menos 32. Menos 32 mais 9, ó, isso aqui é positivo. E esses são negativos. É como se fosse 32 menos 9, se eu trocar o sinal. Fica 23, no caso menos 23. Tá aí o procedimento. O que é que eu faço agora? Divido o 216 por o 9. Vamos ver como é que vai ficar. 216 dividido por 9 ficou 24. E aqui, pessoal, por que deu menos 5? Pelo seguinte, lembra que aqui na multiplicação eu disse que eu somo os expoentes, pois na subtração eu subtraio, eu diminuo, fica 23 menos 18. Lembrando que eu digo menos duas vezes, 23 menos 18, porque menos é aqui é da divisão. E como 18 é negativo, menos por menos fica mais, então fica 23 mais 18, ou seja, menos 23 mais 18. Sinais contrários subtrai, né? Então fica 23 menos 18, 23 menos 18 fica menos 5, já que o 23 é maior. Continuando, o que aconteceu aqui, ó? Esse número aqui, ó, como ele está em forma de notação científica, esse número não pode ser maior que 10, então eu colocar a vírgula aqui depois do 2 e ele ficou menor do que 10, 2,4, entre 1 e 10, então tá aqui ok. O que é que acontece? Esse número para esse aqui eu diminuí, né? Esse número aqui não diminui, 24 não é maior que 2,4. Se eu diminuir aqui, eu tenho que aumentar aqui. Eu diminuí uma casa, né?
puxei o 4 para cá, vírgula, diminuí uma casa, então aqui eu aumento uma casa. Então fica quem? Menos 5 mais 1. 1 não é positivo, é menos 5 mais 1, então fica como se fosse 5 menos 1, que fica menos 4. Então a opção correta era essa daqui, ó. 2,4 vezes 10 elevado a menos 4. Qual era a alternativa lá? Vou ver aqui, qual era a alternativa? Essa primeira, né? Era 2,4 vezes 10 elevado a menos 4. Aqui, mas no aplicativo de vocês pode vir embaralhada. Tem essa opção, é só para vocês não verem as questões de forma igual. Passar para a próxima. Essa é simples. Considere uma experiência em que 3 cargas pontuais de igual módulo estejam alinhadas e igualmente espaçadas, que as cargas A e C sejam fixas e que os sinais das cargas A, B e C obedeçam a uma das 3 configurações seguintes. Considere ainda que se deseja que a carga B esteja solta e em equilíbrio. Para tanto das configurações apresentadas pode-se usar. Pessoal, eu tenho aqui A, B e C. Essa B ela tem que estar em equilíbrio, ou seja, ela vai sofrer influência das duas, mas ela não pode sair daqui, ela tem que estar em equilíbrio. Aí eu tenho essas duas situações aqui, vamos ver aqui para frente para ver em que possibilidade dessa carga aqui no meio, ela fica no meio, permanece no meio em equilíbrio, em que situações. Vamos ver aqui, a configuração, na configuração 1 eu tenho mais e mais. O que é que vai acontecer nessa condição aí, ó? Como eles são iguais, essa vai para a esquerda, essa vai para a direita, e essa daqui permanece no centro, no equilíbrio. Então ela é uma possibilidade correta. Então a configuração 1 é possível de acontecer. Vamos agora para a configuração 2. Configuração 2, ó, como a carga do meio é negativa, ela vai ser atraída para o meio, e essa outra que é positiva vai ser também atraída para o meio. Por quê, pessoal? Porque os opostos se atraem. Então aqui mais e menos se atraem, mais e menos se atraem. Como as cargas são iguais em valor de módulo, então elas se equilibram aqui no meio. Aqui elas se afastavam porque sinais iguais se afastam, sinais iguais se afastam. Então essa também é uma opção correta, né? Agora a última opção que nós verificamos aqui é mais, aqui é menos e aqui é menos. O que é que vai acontecer com o sinal deles? Essa vai ser atraída para essa, né? Porque são negativas, e esta vai ser repelida com essa, já que é negativa. Nesse caso aqui não tem como essa aqui ficar em equilíbrio, né? Então ela é errada. Quais são as duas opções aí possíveis? A configuração 1 e a configuração 2. Qual era a opção que estava lá? Tanto 1 quanto a 2, essa do meio, né? Mas poderia, como eu já falei, na atividade de vocês, elas vão aparecer embaralhadas, não na sequência exata que está aqui. Vamos passar para a próxima. Uma questão da FUVEST. 2 partículas eletricamente carregadas com mais 8 vezes 10 elevado a menos 6 cada uma. Então são duas. Isso aí vai servir para Q1 e para Q2. São colocados no vácuo a uma distância de 30 centímetros. Então em centímetro tem que ser transformado em metro. Onde K0 é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Vamos ver aqui o que vai ficar. Nós temos 2 partículas aqui, né? Jogando a equação, essa é a equação, a gente já viu, né? F igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado, em que K é a constante, que é 9 aqui, tá aqui. A Q1 e Q2 é todas esse mesmo valor, já que as duas cargas são iguais. E a distância está aqui, ó, em centímetros, a gente vai transformar em metros. Lembrando, pessoal, que as duas cargas são positivas, elas têm o mesmo sinal. Se elas são positivas e têm o mesmo sinal, elas vão se repelir, né? Continuando aqui, ó, foi feito, o que a gente faz? Multiplica primeiro, né, ó, 9 vezes 8 vezes 8, né? E aqui faz o 30 elevado ao quadrado e também o 2 vezes 2, né, pela regrinha. O resultado que nós vamos obter, quando eu multiplico 9 por 8 dá 576. Quando eu somo aqui, ó, menos 6 com menos 6 dá menos 12. Menos 12 mais 9 fica menos 3. Né? Lembrando que menos 12 é positivo. Desculpa, menos 12 é negativo e 9 é positivo. Então subtrai. 12 menos 9 fica menos 3 porque o negativo tinha mais números, né? Era maior. Agora
30 ao quadrado, 30 vezes 30, 900. 2 vezes 2, 4. Ficou assim. O procedimento agora é dividir 576 por 900. Fica 0,62. Conservo 10. 10 aqui está conservado. E subtrai os expoentes, né? Fica menos 3, menos 4. Aí menos por menos fica mais, né? Então fica 3, menos 3 mais 4. No caso, 4 menos 3 fica 1. Eu não preciso colocar 1 aqui no 10. Aqui eu só multiplico, né? E quando eu multiplico um número por 10, a vírgula vai uma casa para frente. Ó. Fica 6,2. Aí lá perguntava se a força de interação, qual era a força de interação entre as cargas, né? Como as partículas possuem a mesma carga, ou seja, sinais iguais, a força é de repulsão, ou seja, elas se afastam. O item que dava essa opção era lá 6,4, temos aqui e aqui. Aqui é atração, aqui é repulsão. Seria essa segunda opção nessa situação, repulsão e 6,4. Vamos passar adiante. A última questão, de acordo com a lei de Coulomb, assinale a alternativa correta. A força elétrica entre duas cargas independe da distância entre elas. A força de interação entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto entre as cargas. A força de interação entre duas cargas é proporcional à massa que elas possuem. A força eletrostática é diretamente proporcional à distância entre as cargas. A constante eletrostática K é a mesma para qualquer meio material. Eu vou dar um resumo bem aqui do que significa força de interação e a relação que tem entre dois corpos que estão em mesmo campo. O que é que diz isso? Diz que a força elétrica entre duas cargas é diretamente proporcional ao produto das cargas e é inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separam. Então, nesse caso, qual seria o item correto? Essa primeira seria, vamos ver, a força elétrica entre duas cargas independe da distância entre elas. É falsa, diz que independe, depende, porque bem aqui diz que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então tem uma relação. A segunda, a força de interação entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto entre as cargas. E é, né? A força elétrica entre duas cargas é diretamente proporcional ao produto das cargas, né? Ficou de cargas, mas é das cargas. Então era essa segunda aqui. Essa terceira, porque ela não é. Diz que a força de interação entre duas cargas é proporcional à massa, não tem nada a ver. Aqui diz que a força eletrostática é diretamente proporcional à distância entre as cargas. E não é diretamente proporcional. Diz bem aqui que é inversamente proporcional e ao quadrado da distância. E a última aqui, a constante eletrostática K é a mesma para qualquer meio material. Então, não é, porque cada meio também tem uma constante eletrostática. Realmente seria essa segunda opção, onde diz que a força de interação entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto entre as cargas. Aqui está mais completo. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês consigam compreender. Abraço.